Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre os governos populistas no Brasil, página 18, capítulo 10 do nosso livro 3. Tá? Como a gente viu na semana passada, os governos populistas, eles eram governos que tinham características que faziam o possível para agradar ao povo, porém com alguns objetivos de conseguir conter os seus próprios objetivos. Lara e Milena, coloquem a máscara, por favor. Bom, na página 20, a gente fala sobre esses governos populistas que iniciam-se em 1946 e vai até 1964. E quais foram os presidentes que tiveram no poder durante esse período? Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. No final do Estado Novo, que foi a ditadura implantada por Getúlio Vargas, né, ele renuncia após as pressões dos Estados Unidos devido ao fim da Segunda Guerra Mundial. Era impossível um país com uma ditadura combater um outro país com ditadura. Então, depois de muitas pressões dos Estados Unidos, Getúlio Vargas renuncia ao governo, né? E aí, quem assume a presidência no ano seguinte é o presidente Eurico Gaspar Dutra. E a gente vai ver um pouquinho a respeito de cada um desses presidentes do período populista. Tá? Página 21. Eurico Gaspar Dutra e Getúlio Vargas. De novo. Bom, no contexto da Guerra Fria, o Brasil ele se alinha diretamente com os Estados Unidos, com o lado capitalista, né? Então, grande parte dos lucros econômicos das exportações feitas no Brasil, elas são diretamente ligadas aos Estados Unidos, né? Então, o primeiro presidente desse período populista é o Dutra, né? O presidente Dutra. Nossa, já ouvi falar desse nome. Sim, tem uma estrada, né? Que é a rodovia Presidente Dutra, que é muito comum, que ela liga, se eu não me engano, Rio a São Paulo, não é isso? Ela foi em homenagem ao presidente. Bom, além da eleição de Eurico Gaspar Dutra para a presidência, também foram eleitos os deputados federais e senadores integrantes da Assembleia Nacional Constituinte. Foi elaborada uma nova Constituição do país. Por quê? Porque a Constituição que estava em vigor era uma Constituição da época do Estado Novo, ou seja, da época de uma ditadura. Então, era impossível permanecer regendo o Brasil com uma Constituição feita durante uma ditadura. Então, quando o Dutra assumiu, ele convocou a Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. E que novidades nós tivemos nessa nova Constituição? Sublinha aí, ó. O estabelecimento do pluripartidarismo. O que é o pluripartidarismo? É a legalização de vários partidos políticos, né? É que nem hoje. Hoje nós temos quantos partidos políticos no Brasil? Um monte. Eu estou na página 21, lá nas setinhas. Sim. Então, hoje nós temos o pluripartidarismo, ou seja, nós temos vários partidos políticos no Brasil. Se eu não me engano, a última vez que eu vi eram 57 ou 58. Segundo, federalismo, formação de um Estado subdividido em unidades dotadas de governo próprio. Os Estados, né? Eles começaram a organizar os Estados como potências independentes. Tá? Terceiro, direito à greve trabalhista. Qualquer trabalhador ele tem o direito de entrar em greve e de se manifestar caso não seja satisfeito com a atual situação do trabalho. Mandato eletivo de 5 anos para a presidência sem reeleição, ou seja, o presidente ficaria 5 anos no poder, mas não poderia ser reeleito. Tá? E a liberdade de imprensa e opinião que havia sido retirada durante o Estado Novo de Vargas. A Constituição restabeleceu a independência dos 3 poderes, a autonomia dos estados e municípios, a liberdade da expressão, manteve a estrutura da propriedade de terra, a organização corporativista. Então, nós tivemos várias determinações que retornaram com a Constituição de 1946. Tá?
Vamos agora à página 22. E aí, durante o governo de Dutra, também foi criada, né, uma grande obra de infraestrutura, a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, a instalação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco. No primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, sublinhem, na economia foi elaborado o Plano SALT. O que significa o Plano SALT? O nome faz referência a cada área que o plano visava atender: saúde, alimentação, transporte e energia. Então, o plano SALT, ele visava organizar essas áreas da economia no Brasil, tá? Então, sublinha isso aí que é importante. Na economia foi elaborado o plano SALT? Sim, na economia foi elaborado o plano SALT, cujo nome faz referência às áreas que o plano visava atender: saúde, alimentação, transporte e energia. Além disso, Dutra mandou fechar todos os cassinos do país. O cassino era um jogo, você sabe o que é o cassino, né? Um jogo de azar, né? Que em alguns países é legalizado. E no Brasil os cassinos funcionavam, né? E aí ele manda fechar os cassinos, né? E mais de 40 mil pessoas perderam o emprego. Por quê? Porque os cassinos eram atividades muito lucrativas, né? Porém, ele não achava que isso era interessante para o Brasil. Foi no governo de Dutra que ocorreu a quarta edição da Copa do Mundo, né? A Copa do Brasil, né? Entre junho e julho de 1950, a Copa do Mundo de 50. Pouco antes havia sido inaugurado o estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã ele foi inaugurado para a Copa do Mundo de 50, né? Cujo Brasil não ganhou, né? O Brasil não ganha a Copa do Mundo em casa, né? Pois é. Bom, quem sucedeu Dutra foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas retorna à presidência da República, agora através do voto popular, né? Ele dizia que ele tinha voltado nos braços do povo, eleito pelo povo, porque ele era um político extremamente popular. Então, ele voltou à presidência, né? E ele investiu na campanha do nacionalismo, nos interesses populares, nas leis trabalhistas. Vamos dar uma olhada na página 23. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Gente, a principal e mais importante obra de Vargas nesse segundo mandato foi a criação da Petrobras, que acabou gerando uma insatisfação muito grande dos Estados Unidos. Por quê? A Petrobras, ela nasceu com o objetivo de ser uma empresa 100% brasileira, para explorar o petróleo do Brasil. Só que quem queria explorar o petróleo brasileiro e que ficou insatisfeito com a criação da Petrobras? Os Estados Unidos. Sim, eles tinham a intenção de explorar, de colocar empresas norte-americanas para explorar o petróleo brasileiro. Só que Vargas disse assim, não, o petróleo é nosso. E aí cria a Petrobras, né? Que hoje, infelizmente, não é mais 100% brasileira, né? Nós temos aí apenas 51% das ações da Petrobras aí pertencem ao Brasil hoje. Os outros 49% são de acionistas estrangeiros. Né? Pois bem, na página 23, aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto parágrafo, fala disso. Sublinhem. No sexto. Ao assumir a presidência, acharam aí? Getúlio Vargas pretendia levar adiante a política adotada no final do Estado Novo. Iniciou-se uma grande campanha popular com o slogan "O petróleo é nosso". A criação da Petrobras foi consequência desse movimento. A nova empresa seria responsável pela exploração e pelo refino do petróleo no país e teria 1/10 de suas ações abertas ao capital estrangeiro.
Essa medida conseguiu despertar de uma só vez o acirramento da oposição por parte dos nacionalistas e dos neoliberais. Além da criação da Petrobras, também foi criada nesse período a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, a CSN, né? Sim. A organização da Companhia do Vale do Rio Doce, a criação da Eletrobras, tudo isso aí que foi desenvolvido durante o governo de Vargas. Além da criação também? Sim, exatamente. E aí, no último parágrafo, tem assim: um dos temas mais discutidos pela opinião pública brasileira era qual seria a tendência da política mais adequada para o Brasil. E haviam dois grupos, os nacionalistas e os entreguistas. Vamos dar uma olhada na outra página. Página 24. Quem eram os nacionalistas, gente? Sublinhem. Acreditavam que a economia nacional não deveria se render às forças internacionais. Ou seja, o que é nosso é nosso. Nacionalistas propunham um desenvolvimento industrial autônomo com investimento estatal em setores básicos. Ou seja, eles acreditavam que eles iriam conseguir sobreviver somente com influências nacionais, sem precisar importar nada, sem precisar da ajuda de capitais estrangeiros para poder nutrir o país. Já os entreguistas, olha o nome, entreguistas. Não, entreguistas, de entregar, entrega. Eles defendiam a aplicação do capital estrangeiro para o desenvolvimento do país, ou seja, eles queriam entregar o Brasil aos estrangeiros. Eles queriam entregar a obrigação da economia brasileira aos estrangeiros. Por quê? Se por acaso, Matheus, você tem uma empresa e você controla tudo sozinha, os lucros vão ser para quem? Para você. Caso você me peça ajuda e eu vou investir na sua empresa, os lucros vão ser divididos para mim e para você, não vai ser só seu. É a mesma coisa disso. Os nacionalistas queriam que as empresas brasileiras caminhassem sozinhas, com as próprias pernas, para que os lucros ficassem dentro do Brasil. Os entreguistas acreditavam que tinha que ter a influência dos capitais estrangeiros para que essas empresas prosperassem. Mas é claro que os lucros também teriam que ser divididos. Porque eu, capital estrangeiro, não investi na sua empresa sem querer nada em troca. Tinha que ter uma coisa em troca. Eu não investi de graça. Né? Bom, para conciliar esses interesses, Getúlio imprimiu duas marcas em seu governo: o nacionalismo e o desenvolvimento econômico, ou seja, ele acabou juntando uma coisa com outra. Ele abriu um pouco para os capitais estrangeiros, mas sem abrir mão do nacionalismo, para poder agradar a todo mundo. Né? A criação de uma infraestrutura básica começou a criar a insatisfação dos trabalhadores. Eles começaram a reclamar da inflação, começaram a acontecer várias greves, e aí eles queriam um aumento de 60% do salário. E aí, o que o Vargas fez? Ele mudou o Ministério do Trabalho. E aí ele colocou João Goulart como ministro do Trabalho, que começou a revolucionar a classe trabalhista. E ele propôs um aumento de 100% do salário mínimo. Vocês têm noção disso? 100% do salário mínimo. Quanto que é o salário mínimo hoje? Vocês sabem? 1.200. Se tivesse um aumento de 100%, quanto que ia? 2.400. Imagina só como os trabalhadores ficaram com um aumento de 100% no salário. E os patrões? Ou seja, esse anúncio do aumento de 100% do salário mínimo colocou os empregados muito felizes e os empresários muito aborrecidos, né? E aí a oposição ao presidente cresceu ainda mais, né?
E nós temos também, nesse contexto, um jornalista chamado Carlos Lacerda, que era o cara que fazia as piores intrigas contra o presidente na imprensa nacional. E ele era declarado inimigo número 1 do presidente. Mais ou menos isso. Não era a Rede Globo ainda, mas o Carlos Lacerda ele era um jornalista extremamente tóxico e perseguia o presidente. Nisso, o que aconteceu? Aconteceu um atentado contra Carlos Lacerda, esse jornalista. E nessa tentativa de assassinato dele, na verdade, ele não foi assassinado, e sim o seu segurança, que era o major da aeronáutica Rubens Vaz. E quando isso aconteceu, Lacerda, para aproveitar a deixa, que o major tinha sido assassinado no lugar dele, e o bandido correu e deixou a arma lá, ele pegou a arma, deu um tiro no próprio pé, para dizer que também tinha sido atingido no atentado que era contra a vida dele. Foi. Ele mesmo deu um tiro no próprio pé. E aí o que acontece? Ele começou a acusar quem? O presidente. Foi ele que atentou contra a minha vida, esse presidente tem que sair, esse presidente é uma situação ruim do Brasil. Nesse contexto, foram iniciadas investigações para provar que o atentado não havia sido a mão do presidente, mas depois de algumas descobertas, descobriram que o atentado foi a mão do chefe da Guarda Nacional de Vargas, sem Vargas saber. Quando Vargas descobriu que o atentado tinha partido de homens de confiança dele para protegê-lo, ele ficou extremamente chateado, porque ele havia traído a sua confiança. Mas as pressões para uma renúncia eram muito grandes. E Vargas dizia que ele só sairia morto do Palácio do Catete, que era o palácio do governo. Nesse contexto de pressões do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, dos patrões, dos empregados, Vargas resolve cometer suicídio. E aí, no dia 26 de agosto de 24 de agosto de 54, Vargas, ele deitado na sua cama, ele senta na cama, ele pega uma arma que ele tinha de cabo de madrepérola branco e dá um tiro no próprio peito. Porém, antes de morrer, ele deixa uma carta testamento, em que ele dizia que ele estava saindo, ele não estava aguentando mais tudo que estava acontecendo contra ele, que ele tinha dado o sangue dele pelo Brasil e não estava sendo reconhecido. E uma das frases mais icônicas dessa carta testamento é a seguinte: eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Tem mais um trecho e ele finaliza. Eu saio da vida para entrar na história. A carta é um pouco longa, extensa, mas essas são as partes mais, né? Ele fala que ele lutou contra a espoliação do povo, ele ajudou a conquistar várias coisas, ele criou várias coisas importantes, mas o povo não soube reconhecer. Ele tinha dado a vida e agora ele dava a morte. Ele saía da vida para entrar na história. E aí ele cometeu suicídio. Todo esse contexto ainda está lá no museu, né, no Museu da República, no Palácio do Catete, onde ele cometeu suicídio. O quarto onde ele cometeu suicídio está intacto, com os mesmos móveis, a mesma cama, né? O pijama que ele vestia quando ele cometeu suicídio está numa cúpula de vidro, ao lado da cama, com a mancha de sangue do tiro do peito, e ao lado da arma que ele usou para cometer o suicídio. Uma arma... Oi? Algumas vezes. Depois eu vou pesquisar aqui na internet e vou mostrar que tem umas fotos de lá, que ele é bem legal para vocês verem. E aí tem a cúpula com a arma, né? Com o cabo de madrepérola branco, bonita, ao lado do pijama dele listrado com a mancha de sangue, numa cúpula de vidro ao lado da cama. Você entra no espaço para o quarto dele, é tudo como se tivesse acabado de acontecer o crime. É um ambiente tipo as cortinas, o quarto, a cama arrumada como se ele acabasse de tivesse levantado. É tudo muito perfeito. E eles deixaram exatamente do jeito que estava, para não comprometer a história.
Pois bem, Vargas cometeu suicídio, foi uma comoção nacional, muitas pessoas choraram a morte de Vargas e ele foi extremamente popular depois do acontecido. Quem assume o poder no lugar dele é o seu vice-presidente Café Filho, até que fossem realizadas novas eleições. E aí, quem assume é Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele tinha o objetivo de fazer o slogan de governo dele era 50 anos em 5, ou seja, ele queria promover em 5 anos o desenvolvimento que o Brasil não tinha tido em 50. E para isso, ele cria o chamado Plano de Metas, que era um plano composto de 30 itens, né, que ele iria beneficiar no campo das indústrias, energia, educação, pererê, pererê, pererê. Juscelino Kubitschek, ele incentivou a industrialização e os bens de consumo. O que acontece? Se antes um liquidificador que vinha da Europa custava caríssimo e a população não podia comprar, ele incentivou a Valita, a Britânia, a instalar indústrias no Brasil de produção desses eletrodomésticos para que esses eletrodomésticos fossem mais baratos. Então, foi nesse período, na década de 50, que as famílias começaram a adquirir geladeira, liquidificador, aspirador de pó, produtos que antes eram produtos de luxo, que vinham da Europa, com um preço muito mais barato, porque agora esses produtos eram produzidos no Brasil. Isso foi bom, por um lado, e ruim, por outro. Por quê, Matheus? Eu, presidente, vou convidar você, que é o dono da Valita, um exemplo, a instalar a sua empresa aqui no Brasil, mas você vai virar e falar assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Olha, para você instalar a sua empresa aqui no Brasil, eu vou te dar 5 anos sem cobrar impostos. Eu vou te conceder alguns benefícios de redução de impostos, eu vou te dar um terreno onde você vai estabelecer sua empresa, só para você vir para cá. Porque aqui os seus produtos vão ser mais baratos e o povo brasileiro vai poder consumir. Então, por um lado, esse incentivo foi bacana, porque trouxe esses produtos para os brasileiros, mas para a economia brasileira não foi tão benéfico, porque eles perderam muitos impostos com essa concessão, esse acordo feito entre as indústrias estrangeiras que vieram para cá. Entendeu? De uma certa forma, esse estímulo foi positivo para o povo que começou a adquirir esses produtos. As primeiras geladeiras, a minha avó conta que nesse período ela morava num lugar e aí ela tinha na época 3 filhos e aí passou um rapaz na porta, porque eles vendiam de porta em porta, perguntando se ela não queria comprar na geladeira. Ela falou assim, olha moça, eu não posso porque eu não trabalho, meu marido trabalha fora, eu tenho que consultar ele primeiro. Aí eu disse, mas como é que a senhora vai ficar aí com 3 crianças sem uma geladeira? Eu disse, olha, mas eu sempre sobrevivi, né? Então agora, para mim, não conheço, não sei como é que funciona. Não, eu vou deixar a geladeira aqui com a senhora me paga por semana. E aí ele foi, colocou a geladeira lá. E aí quando meu avô chegou em casa, mulher, que maluquice é essa? Como é que a gente vai acabar isso? Não, o moço falou que a gente pode pagar por semana. E aí a geladeira chegou lá. E aí meu avô na época, quer dizer, na época não, meu avô sempre foi alfaiate, e aí ele recebia, toda semana minha avó ia lá, pagava um pedacinho da geladeira pro moço. E assim ela conseguiu comprar a sua primeira geladeira. E depois foram os outros eletrodomésticos, o liquidificador, né, e outros eletrodomésticos. A TV veio um pouquinho depois, né, mas um dos primeiros eletrodomésticos que ela disse que comprou foi uma geladeira pagando por semana. O rapaz ia lá na porta receber. Então, assim, muitos brasileiros conseguiram conquistar esses eletrodomésticos dessa maneira. Que eram eletrodomésticos muito caros, porque vinham da Europa, e começaram a baratear quando eles vieram para o Brasil ser produzidos aqui. Né? Nesse período, foi criada, idealizada a capital federal, que foi a Brasília, né? Juscelino Kubitschek, ele pegou, né, idealizou um terreno no meio do Brasil, dentro do estado de Goiás, idealizou a construção da capital federal. A capital federal ela foi construída no chamado plano piloto, no formato de um avião, tanto que em Brasília a localização é feita como asa norte, asa sul, né, no Planalto,
E a maior parte dos bairros, né, de Brasília, eles são tipo Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, sempre tem os dois lados, né? E muitos moradores do Nordeste brasileiro foram para Brasília para ajudar na construção e acabaram ficando lá. Eles acreditavam que lá seria uma vida muito melhor. Esses trabalhadores que foram para lá foram chamados de candangos. Esses candangos, eles foram o braço forte para a construção de Brasília. O que eles ganharam com isso? Nada. Eles foram empregados e alguns conseguiram comprar alguns terreninhos em áreas menos nobres. Inclusive formaram um bairro que é o bairro da camada mais pobre, né? Vamos colocar aqui que é um bairro de periferia em Brasília que se chama Candangolândia, que é o bairro de origem desses candangos, que é um bairro bem pobre dentro de Brasília. Candangolândia. Eu até queria conhecer, eu tive em Brasília mais ou menos uns 5 anos atrás, tem uma prima minha que mora lá. E aí eu visitei algumas coisas, alguns pontos turísticos de Brasília. Fui no Planalto, nos ministérios, eu fiquei 5 dias lá. E aí eu conheci algumas coisas. Aí quando ela falou da Candangolândia, eu falei assim, poxa, eu queria tanto conhecer ela. Assim, não, prima, não é muito bom. Porque lá é um tanto quanto perigoso. É como se fosse uma favela, né? Porque é uma área bem de periferia de Brasília. Então, a gente nunca vai para esse lado de lá. É lá, tá, entendi. Né? Então, nem forcei. Oi? Então, o que tem de interessante em Brasília? O Palácio do Planalto, né? Aquela parte dos ministérios, né? O Palácio do Planalto, os ministérios. Em Brasília, o custo de vida é muito alto. Teve um dia que a gente foi ao supermercado, que eu queria fazer uma pizza, e aí nós fomos ao supermercado comprar os ingredientes. É tudo muito caro. Muito caro. Lá, aqui a gente compra açúcar por quilo. Lá eles vendem açúcar em pacote de 5 quilos, que nem arroz. Né? E o açúcar que eles usam lá não é o refinado, é o açúcar cristal. Na Bahia também é assim, né? Também é difícil você conseguir se adaptar a essas mudanças. E assim, tudo muito. O clima lá é muito seco, porque a cidade é pouco arborizada. Tanto que você chega lá durante o dia, o clima é muito quente. Quando vai dando 3, 4 horas da tarde, vai ficando muito frio. A minha crise alérgica atacou lá, eu fiquei muito ruim. Eu cheguei lá feliz, quando foi dando 4, 5 horas da tarde, eu fui ficando entupida, foi me dando dor de cabeça, a sinusite foi atacando. O clima é muito seco. Porque, como foi uma cidade planejada, não tem muitas árvores, então o clima de lá é muito seco. Né? A situação lá é muito estranha, é uma cidade muito fria. Não é uma cidade, sabe, bonita, arborizada. Tipo aqui, a gente entra aqui em Muriqui, você tem árvore, tem mar, tem uma... Enfim, lá não, lá é tudo muito frio. É uma cidade planejada, as estradas são muito retas, não tem muitas curvas, então, assim, são muito amplas, largas. Tudo muito certinho, planejadinho. Ela falou que é uma periferia, que é como se fosse uma favela, né? Que tem uma criminalidade muito alta, que tem pessoas de baixa renda, as pessoas mais pobres. E aí ela não quis me levar lá, eu também nem insisti muito, né? Para conhecer, a nível de curiosidade. Entendeu? Candangolândia, né? Enfim. Mas vamos lá. Sede Candango. Juscelino Kubitschek, ele terminou os seus 5 anos de mandato, porém, ele conseguiu, de um certo lado, trazer um desenvolvimento muito grande para o Brasil, mas, em contrapartida, ele fez muitas dívidas. Ele foi o típico, ele gastou mais do que ele tinha para fazer o que ele fez pelo Brasil. E isso acabou gerando muitos custos e uma dívida muito grande para o Brasil. Né? E aí, o presidente que entrou no lugar dele, ele fazia uma campanha que ele andava com uma vassoura. E ele dizia que o slogan dele era varrer a corrupção no Brasil. Ele ia fazer campanha nos palanques com uma vassoura do lado. Meu objetivo é varrer a corrupção no Brasil. Ele andava com um sanduíche de mortadela no bolso. E aí, no meio do comício, ele parava, tirava o sanduíche do bolso e comia. Para quê?
o povo achar que ele era popular, que ele era um cara do povo, que ele era um cara muito bacana, que ele era um, sabe? Tudo isso. Oi? As pessoas acreditavam, porque ele era uma figura muito popular, muito carismática. Porém, quando ele assumiu o presidente, o que ele fez? Ele botou as manguinhas dele de fora. Mostrou quem realmente ele era. E aí, as primeiras ousadias que ele cometeu foram: primeiro, ele começou a flertar com a União Soviética, sendo que o Brasil ele era aliado dos Estados Unidos. Ele começou a estabelecer relações com a China, só país comunista. Ele deu uma condecoração a Che Guevara. Che Guevara era o ícone do comunismo e socialismo em Cuba. Então, ele começou, na política externa, a flertar com o comunismo na cara dos Estados Unidos. Era como se, tipo, ele era casado com os Estados Unidos e começou a flertar com a União Soviética. Ele estava traindo os Estados Unidos. Né? Na política interna, o que ele fez? Ele proibiu, preste atenção, ele proibiu o uso de biquínis em desfiles de moda. Oi? Ele proibiu o uso de biquínis em praia e o maiô no desfile de moda. Tanta coisa para ele arrumar. Por que ele foi proibir o uso de biquíni em praia? O uso de maiô cavado nos desfiles de moda. Ele proibiu as rinhas de galo. Tá, beleza. Também não concordo com as rinhas de galo, porque causa sofrimento para os animais. Rinha, briga de galo. Mas tanta coisa importante para fazer, o cara vai proibir o uso de maiô e rinha de galo. Enfim. E aí o que acontece? O presidente dele, o vice-presidente dele, era o João Goulart. E aí ele resolveu fazer o seguinte: ele acreditou que ele ia dar um golpe e ia instaurar uma ditadura que nem Vargas fez lá nos Estados Unidos. E aí ele teve um plano. Ele pegou o vice-presidente, mandou ele para a China para poder fazer relações amistosas com os chineses. E aí plantou a ideia de que ele era um comunista tramando contra o Brasil. E aí ele pensou: eu vou falar que ele é comunista, vou renunciar ao governo, o povo vai falar: não, pelo amor de Deus, fica, você é muito bom, e aí eu vou lá e instauro uma ditadura. Esse plano deu certo? Não. Por quê? Ele mandou o cara para a China, falou que ele era comunista, renunciou ao governo achando que o povo ia pedir para ele ficar. O povo fez o quê? Tchau, mete o pé. E aí, com menos de 6 meses de mandato, ele saiu da presidência. E o vice dele que estava na China? Não estava sabendo de nada. A gente não tinha uma comunicação muito eficaz. Hoje em dia acontece uma coisa aqui, lá na China alguém já está sabendo, mas naquela época era muito mais demorada as notícias para chegarem. Muito, né? Não tinha zap, não tinha e-mail, não tinha sinal de fumaça, enfim. E aí, quando ele ficou sabendo do que estava acontecendo no Brasil, ele teve que voltar. Porque, afinal de contas, se o presidente renunciou, ele deveria assumir. Mas não deixaram ele assumir. O cara é comunista, estava na China. E aí tiveram que elaborar uma campanha da legalidade para poder permitir que ele fosse assumido. E aí, quando ele assumiu o poder, ele criou o que nós chamamos de reformas de base para tentar amenizar a situação do trabalhador. Ele criou o Estatuto do Trabalhador Rural, que dava os mesmos direitos aos trabalhadores rurais e aos trabalhadores urbanos. Isso acabou gerando uma série de insatisfações na elite brasileira. Essa elite brasileira se juntou com os militares e criaram a campanha, a marcha pela família com Deus e pela liberdade para depor o presidente. Esse presidente ele foi expulso do poder e assim que ele foi expulso... Rian tá aqui. Ah, tá. Porque a mãe dele disse que estava tentando entrar, ela conseguia? Não, tá aqui, já está um tempão já. Sim, bastante tempo. Tá? E quando ele assume o poder, os militares acabam expulsando ele e iniciam o que nós chamamos de ditadura militar. Tá?
Essa ditadura militar, ela começa com esse golpe em 1964 e ela dura até a década de 80. Mas isso aí é assunto para uma outra coisa. Bom, tudo bem até aqui? Alguém